A paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de muita alegria estar aqui ministrando mais uma vez a palavra do Senhor, essa palavra inerrante. Eu glorifico a Deus por esse dia, glorifico a Deus pela vida do meu pastor. É o 13º ano que nós estamos aqui. Sempre vim com meu esposo. Tínhamos 24 anos de casados, mas aprove o Senhor o levar, mas estamos aqui para dar continuidade ao legado que Deus entregou nas mãos dele e nas minhas mãos. Você vai dar uma olhadinha para o seu irmão e você vai dizer assim: você é a resposta de oração de alguém. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu irmão, pastor Richard, está ali. Toda a minha comitiva, meus filhos da Igreja Batista Querite. Sou a pastora Andréia, nós congregamos ali, apacentamos um povo. Meu pastor foi lá agora e conheceu o povo chamando ele de meu avô. E eu o conheci no café da CIMEB, lá em Salvador. Convidaram alguém para orar. E aí eu não vi ninguém subir no púlpito, eu disse, então ninguém vai, eu vou. Aí eu orei por ele, orei pelo pastor Silas, pelo pastor Jabes, eu vou falando o nome de todos eles. E quando eu desci, ele me deu um abraço e foi amor à primeira vista de pai e filho. Dali eu o amei, eu e o meu esposo. E todo ano a gente vem para aqui para ser ministrado pela palavra do Senhor. E todo ano, irmão, acredite nisso, todo ano que a gente sai desse lugar, nós saímos daqui abastecidos para caminhar mais um ano. Quando está pertinho do segredo do coração, o combustível já está faltando. Aí eu falei, precisamos ir para lá. E sempre trago os obreiros também, os meus filhos, para ser ministrado pela palavra do Senhor. Porque aquele que não senta para ouvir, ele não pode também falar, né? Nós temos que sentar para ouvir alguém falar. E que seja usado por Deus. Amém? Vou ficar de pé só um pouquinho. Glorifica a Deus pela tua vida, pela vida dos pastores que sempre me assistiu nesse lugar, sempre me ajudaram, sempre oraram pela minha vida. Eu glorifico a Deus pela vida de Geli, que me ajudou muito em oração. Deus abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Jó, 42. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Amém? Glória a Deus por essa oportunidade. Muito obrigada, meu pastor, pela confiança. Jó 42, versículo 2 diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendias, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Eu ouvia o Senhor falar, mas hoje os meus olhos te veem. Aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda Ele pela sua vida, pela vida da sua família. Aplauda Ele por você estar nesse lugar. Aplauda Ele por Ele ter te escolhido. Aplauda Ele porque no meio de uma multidão Ele encontrou a você, encontrou a mim, escolheu você. Ele poderia ter escolhido outra pessoa, mas Ele escolheu você. Eu quero trazer um tema nessa noite. Pode sentar, mas não fique caladinho, não. Baiano gosta de dar aleluia. Glória a Deus, meu pastor. Baiano é um pouquinho zadento, ele gosta de glorificar a Deus. Eu quero trazer um tema hoje para essa mensagem que Deus colocou em meu coração. Eu preguei essa mensagem lá, meu pastor Jorge, no dia 31 de dezembro, saindo do limite. Nós estávamos lá na ilha. Estávamos com toda a igreja e havia 3 meses que Deus havia recolhido meu esposo. E eu fui para o quarto e eu disse assim: Deus, eu não vou descer.
Quando for meia-noite, eu não vou descer, eu não vou falar com ninguém, porque eu não tenho ninguém para abraçar. O Senhor levou o meu filho quando eu estava grávida, com alguns meses, o Senhor o levou. O Senhor me deu e o Senhor pediu. O Senhor restaurou a minha mãe e em seguida o Senhor levou. O Senhor restaurou o meu pai e em seguida o Senhor levou. E o Senhor salvou o meu esposo e o Senhor levou. Eu vou descer e eu vou abraçar quem? Tenho ninguém para abraçar. E eu subi. E uma voz, como de muitas águas, disse para mim: hoje eu quero te confrontar a sair do seu limite. O limite que você criou para você. O limite que você estabeleceu para a sua vida. Porque você vai descer e além de você descer, você vai pregar para o meu povo. E Deus me deu essa palavra. E Ele disse: você vai sair desse limite. Eu quero te conduzir nessa noite a nós entrarmos nessa palavra para nós sairmos desse limite que a nossa mente estabeleceu, que o nosso coração estabeleceu. Ei, e eu já quero quebrar esse limite com uma palavra do céu para a sua vida. Você vai dizer: não, eu posso ir mais além, eu posso ir mais além, eu posso ir mais além, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode, garota. Eu pensei também que eu não podia. Eu disse para Deus: chegou, Deus, aqui é o meu limite. O Senhor levou tudo o que era para levar, eu não tenho nada. Mas Ele disse: não, você pode ir mais além. É essa palavra que eu quero deixar ao teu coração. Você pode ir mais além, porque o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é ilimitado. Eu posso, você pode. É hora de sair dessa condição limitada. Pastora, a senhora não sabe o que está dizendo, olha para a minha idade. A Bíblia diz que ainda na tua velhice você dará frutos. Nós precisamos de uma palavra de start. Nós precisamos de uma palavra para sair dessa condição humana que nós estabelecemos para nós mesmos. Por causa da tempestade, por causa das intempéries. Olha Jó, olha a vida de Jó. Quem disse de Jó foi Deus, não foi seu irmão, não foi a sua irmã, não foi seu vizinho, foi o próprio Deus. Quando os filhos de Deus se apresentaram a Deus, juntamente Satanás foi junto. E Deus perguntou: de onde tu vens? E ele responde: de passear pela terra. E Deus faz uma pergunta a Satanás, mas ele já sabia. Tem visto meu servo Jó? Aí Deus começa a falar de Jó: meu servo temente a mim, que se desvia do mal. Deus começou a dar testemunho de Jó. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo com você agora, nesse momento de processo, mas Deus tem um lugar preparado para te levar. Quando você conseguir estabelecer o propósito de Deus que Ele tem para a sua vida. Essa é a noite. Esse é o dia que o Senhor fez. Segredos do coração. Quem nunca disse aqui: dessa vez não dá. Não tem como passar daqui. É pesado demais. Foi forte demais. Ah, Deus. Parece que a gente, quando entra nesse momento, parece que a gente quer explicar a Deus que a nossa situação, Deus parece que não está vendo. Mas Ele é o Deus que tudo vê.
Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que é maior do que essa situação. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele fala em Filipenses, eu posso todas as coisas. Ele sai da condição terrena e entra na celestial, entra no mundo espiritual. E nós precisamos entrar nisso aí. Por isso que Deus ele falou de Jó. Aí o diabo chega, claro, ele tem tudo isso porque cercaste eles de bem. Estava tudo muito tranquilo na casa de Jó. Jó sacrificando a Deus pelos seus filhos. Ia tudo bem, até o diabo desacreditar e desconfiar daquele que Deus acreditava. Eu não estou falando de qualquer um. Eu estou falando de um homem que o próprio Deus o falou. Eu estou falando de um homem que era temente, um homem justo, um homem que se desviava do mal, um homem que estava seguro, um homem que estava ali seguro em Deus, guardado. Mas de repente o diabo disse, toca, deixa eu ir lá tirar, deixa eu tirar algumas coisinhas que o Senhor dá a ele. Aí Deus automaticamente disse, vai lá e toca. Sabe o que Deus estava falando? Eu sei, Satanás, eu sei quem é Jó, eu sei quem eu chamei, eu sei de quem eu estou falando. Ei, deixa eu te falar um negócio. Deus acreditava em Jó. Deixa eu te falar isso para você dar um glória a Deus aí. Deus acredita em você. Deus confia em você. Eu não estou falando de erros, falhas e defeitos, porque Deus sabia que nós iríamos errar. Deus sabia que nós iríamos pecar. Mas Ele quer saber do resultado. E aí? Vai ficar prostrado? Vai colocar limite no seu Deus? O que você vai fazer? O que nós iremos fazer? É por isso que a palavra está aqui. Muitas vezes nós falamos para Deus, eu não suporto, eu sou fraca, eu sou fraco, essa situação está me matando, essa situação está me parando. Ei, não. Quando você pensa que está fraco, aí é que você está forte. Sabe por quê? Agora você vai glorificar. Porque quando você pensa que está fraco, o poder de Deus está te aperfeiçoando, rapaz. Está forjando o seu caráter. Deus está te fortalecendo, forjando, mostrando para você que você pode ser até pequeno, que eu posso ser até pequena, mas temos um Deus no céu que pode todas as coisas, que é maior do que todas as coisas, que ainda que tenha fugido da minha mão e da tua mão, mas da mão dele não foge. Deus, Ele convoca um homem, só convoca um homem ou uma mulher, para sair do limite terreno. Aquele a quem Deus chamou para viver uma vida incomum e ser marcado por dores incomuns, para viver uma história extraordinária. Sabe por que isso? Porque Deus acredita em você. Sabe por que isso? Porque Deus espera o resultado depois dessa situação. Existem pessoas que estão olhando para nós. Agora eu quero ver o Deus que ele prega, o Deus que ela prega, o Deus que ele louva, o Deus que ela louva. Agora eu quero ver o resultado. É na hora da tempestade, é na hora do não, é na hora da enfermidade. Deus, ele sabia que nós iríamos errar, mas tem pessoas que estão esperando o resultado. Deus confia em você. Deus não ia permitir uma dor incomum para quem é incomum. Deus só permite dores incomuns para pessoas incomuns, para colocar numa chamada extraordinária. Existe um propósito extraordinário. Existe um local onde Deus quer nos levar que é desconhecido para mim e para você. O que é revelado é o propósito.
processo, é hoje, mas Deus, Ele não está hoje, Ele está no futuro. Porque presente eu e você podemos decidir. O presente nós podemos resolver. Mas o futuro é de acordo com aquilo que eu faço hoje. É uma semente. O que nós estamos fazendo com essa semente? Com esse presente? Com o hoje? Com essa confiança que Deus entregou a nós? Imagine aqui, tudo tranquilo. Começou a pandemia, a pastora Andréia estava tranquila na ilha. Juntamente com seu esposo, fazendo a obra de Deus. E estou falando de uma esposa, irmão. Pense em uma pessoa que era totalmente voltado para Deus e para a obra de Deus. Pense em um homem, nós tínhamos 24 anos de casada. Pense em um homem que não tinha senha em celular. Pense em um homem que todas as senhas do banco eu sabia. Que tudo a gente entrava em acordo. Pense em alguém que não tinha nada escondido. Eu estou falando porque quem conhece o marido é a esposa. E lá não tem nem como a gente esconder. Meu pai ali viu. É tanta gente que mora comigo, é umas 50 pessoas que moram lá. Ainda que eu quisesse esconder alguma coisa, não tinha como. Eu estou falando de alguém que eu conheci. De repente, no dia 19 de julho, ele fica doente. E eu pensei que era só uma virose. Mas ali havia, eu acredito, palavra minha, que havia um desafio de Satanás. Quando ele ficou enfermo, o diabo, nós conhecemos a astuta dele. Agora ela para. Agora a igreja vai fechar. Agora você vai parar. Agora eu consegui. Conseguiu nada. Você tem que bater no seu peito e você vai ter que dizer: conseguiu nada. Eu posso até parar, eu posso até ficar fraca, eu posso até chorar, entristecer, mas eu tenho uma contrapalavra para você, diabo. Você tem que dizer para ele: eu posso ir mais além, porque o meu Deus me disse que eu posso todas as coisas. Então, se Deus está dizendo que você pode, rapaz, você pode. Se Deus está dizendo, garota, se você pode, então você pode. Então se levanta nessa noite, para de dar desculpa e faça a vontade de Deus. Ai, a sorecomandaça. E foi assim, 19 de julho. Ele ficou doente. Eu ia pregar no dia 19. E eu estava com a garganta inflamada. Era um culto de mulheres. Ele disse: mãe, então eu prego. Eu disse: tá bom. Quando foi na segunda-feira, no dia 20 de julho, ele já não levantou mais. Mas ali eu estava certa, pastor. O nosso casamento era um exemplo. Nós fomos convidados para ministrar para casais. Pessoas olhavam para o nosso casamento, não precisava a gente pregar muito. Às vezes a gente pensa que somos 100% Deus, que somos inatingíveis, intocáveis, porque dentro da nossa mente fazemos o que é certo, pregamos a verdade. Ei, mas existe alguém que está desacreditando em você, mas existe alguém que acreditou em você. Aí ele está falando: permite a luta. Permite a enfermidade, permite porque ela vai te abandonar. Permite que ela vai chegar na igreja e não vai conseguir dar glória a Deus. Permite a luta que vai chegar na igreja e não vai conseguir dar aleluia. Permite porque a primeira desculpa que ela vai poder dar, ela vai dar e não vai fazer a obra de Deus. Não, 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 não. Quando você pensa que não pode, o seu Deus pode. Você pode ir mais além. É hora de você que está me ouvindo, você que está assistindo aí, ei, olha para cá. Deus está falando com você, você pode sim ir mais além. Quando Deus o permitiu, ele passou 12 dias dentro de casa. Irmão, eu convivi com ele 24 anos. Ele nunca foi numa emergência. Até um corte que ele teve na perna, ele fez com curativo. Nunca senti uma dor grave de ir numa emergência.
E aí eu disse para ele: meu filho, não tem como manter mais você aqui. Hoje você acordou cansando. Ele: não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Quando foi mais tarde, eu liguei para o pastor, meu irmão lindão que está ali. E eu disse: irmão, é necessário que você venha para cá, porque o pastor não está bem. E eu fui para o banheiro com ele, para ajudar ele. E ele só disse assim para mim: perdoa. Perdoa. Eu disse para ele: filho, eu te perdoar porque você é o maior, o melhor marido que existe. Não tenho nada para te perdoar, você não é perfeito. Mas na condição de homem, de marido, de pastor, precisa me pedir perdão. Ele disse: mãe, eu preciso te pedir perdão. A sensação, eu estou falando com o pastor hoje no gabinete, a sensação que eu tive é que ele sabia do que iria acontecer. Passaram-se 12 dias, o rosto dele brilhava. E no dia que nós estávamos levando ele para o hospital, ele disse para mim: Deus está me levando. Eu repreendi, que eu disse: não, Deus não vai fazer isso comigo. Eu não suporto. Vai além dos meus limites. Não tem como. Só que daí, Deus tomou o meu irmão e disse: irmã, está na hora de você entregar. Eu disse: entregar? Entregar o quê? Ele disse: está na hora de você entregar a vontade de Deus. Eu falei: a vontade de Deus é que Ele viva. Nós somos um exemplo. Nós somos casados, temos filhos espirituais. Nós temos a igreja para cuidar. Ele disse: irmã, está na hora de você entregar. Naquele momento ali doeu o meu coração, porque eu sabia que voz era aquela. Eu sabia quem falava comigo naquele momento. Imediatamente Deus me deu uma receita e me fez lembrar um salmo que eu gosto muito, Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor, Ele está comigo. Sabe por que você não vai parar? Sabe por que você não vai desistir? Sabe por que você não vai morrer? Porque Ele está contigo. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda que você passe por esse deserto, por esse sol escaldante, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Levanta a mão direita, porque eu estou tomada aqui, irmão, pela glória de Deus. Que presença é essa? Ainda que você passe pelo vale, como o nosso pastor Jorge, 2% foi 3%, mas não vai acontecer mal algum. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Deus está com a Getsemane. Deus está com os pastores desse lugar. Deus está com os obreiros desse lugar. Deus está com a sua família. Creia nisso. Você é a resposta de oração de alguém. Tem alguém intercedendo por você. Eu vou falar que ele não sabe, pastor Jorge. Eu passei por... Meu irmão, eu fui no fundo do poço, irmão. Fui lá no buraco. Eu passei pela depressão. E eu disse para Deus: eu não posso. Não tem como eu sair daqui mais. Tem 1 ano e 1 mês. Aí, toda vez, irmão, pense. Toda vez que eu estava mal, meu irmão está ali, a igreja está aqui, o povo está assistindo. Ele ligava para mim, eu mandava uma mensagem, filhona do coração, e mandava o versículo. Era imediatamente, pastor Jabes, eu me levantava. E eu dizia: Deus, que amor é esse? Deus, que amor é esse? E um dia que eu estava tão mal, eu liguei para ele, eu disse: eu tenho que ligar. Eu não aguento. Eu não vou conseguir sair daqui. Ele disse: filho, eu não estou dirigindo, mas espera 1 minuto aí, que eu vou estacionar o carro, vou parar aqui e vou orar por você agora.
Aí eu disse, sim, meu pastor, ele estacionou, ele orou. E através da oração, Deus me visitou. Deus está visitando os seus entes queridos. Deus está visitando a sua esposa. Deus está visitando o seu esposo. Sabe por que essa dor incomum? Porque você é incomum. Sabe por que esse sofrimento? Porque existe uma chamada extraordinária para você. Existe um tempo novo para você. Resista. Resista, não saia do processo. Porque aquele que sai do processo perde a identidade do propósito. Existe um propósito que Deus quer te levar, que vai além do que você imagina e você pensa. Não precisa a gente querer ver o que está acontecendo. Deus não trabalha com lógica. Hoje a gente está chorando. O normal da lógica é amanhã a gente acordar triste. Mas diz a Bíblia Sagrada que o choro do crente dura uma noite, mas amanhã pela manhã, hoje você está chorando, mas amanhã de manhã você pode receber uma notícia diferente. Hoje você está triste, mas amanhã pela manhã a alegria bate na sua porta. Hoje a resposta foi não, mas amanhã pela manhã você pode receber um sim. É hora de adorar. Adore a Ele. Quantas notícias Jó recebeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Notícia de morte. Eu recebi uma, irmão. E quase não suportei. Imagine Jó. Mas sabe o que aconteceu aqui? Ele rasgou as suas vestes. Raspou a sua cabeça. Jó estava falando, eu vou murmurar de quê? Eu vou reclamar de quê? Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor. Ele me deu, Ele tirou. Tudo é dele. Quem não poderia ter tirado o meu esposo de mim é uma prostituta. Era as drogas, era o vício. Mas quem tirou foi o dono dele. Se Ele me deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle. Ah, a senhora não sabe. Ô irmão, eu disse a meu irmão, eu falei, irmão, eu poderia até me formar como especialista em dor. Porque parece que Deus me escolheu para passar por dor. Não. Ele escolheu porque Ele acredita em você. Porque ainda que você não veja nada, Ele confia em você. Deus não precisa mostrar que está trabalhando. A gente não precisa ver nenhuma nuvem. Ah, parece que vai chover. Ah, parece que amanhã vai fazer sol. Não. Hoje está morto, amanhã Ele ressuscita. Depende da vontade dEle. Sabe por quê? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Como iremos reclamar da boa, perfeita e agradável vontade daquele que fez, criou tudo para Ele? Como iremos reclamar? Mas Jó rasgou as vestes e disse, nu nasci do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Mas sabe o que aconteceu? Ele adorou a todo tempo. Jó não perdeu a fé. Jó adorou a todo tempo. Como é difícil, irmão, perder alguém. E eu estou falando de alguém que eu questionei a Deus. Eu matei tanto marido. Eu disse, fulano, Senhor, o Senhor sabe o que ele faz. Matei, irmão. Matei tanto pastor. Pastor, oh Deus, o Senhor sabe, um abençoado. Acha que ter 2 mulheres é certo. Pegar a obreira é certo. Seu bichinho aqui tem 24 anos, que é a mesma coisa. Né? Mesmo fruto. 24 anos, papai. Querendo mostrar a Deus. Ensinar a Deus. E ele disse, não.
Quem sabe como quebrar o vaso é o dono do vaso. Ele está amassando, 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 mas não é para te machucar. Ele está amassando porque cada dia que ele te amassa mais, as digitais dele ficam marcadas em você. Se prepare, porque quando você sair da mão do oleiro, o homem não vai poder te quebrar mais, porque você já foi quebrado, amassado, triturado na mão do oleiro, na mão daquele que te fez. Ei, existe uma prateleira preparada para você, mas quando o homem admirar, pegar você, o vaso não vai se quebrar. Sabe por quê? Porque você já foi quebrado. Não vai ter soberba, não vai ter orgulho, não vai ter egoísmo, porque você foi quebrado no meio desse processo do fogo. Você foi quebrado, amassado. Aleluia. Creia nisso. E eu quero fechar aqui com uma palavra para o teu coração. Vamos ficar de pé. No dia do meu aniversário, meu pastor. No dia do meu aniversário. Eu estava no cemitério que eu chamo de jardim. Dia 23 de agosto de 2020. Estava eu lá, entregando o corpo no cemitério. Jó aqui disse, ele amaldiçoou o dia do teu aniversário. E no cemitério eu disse para Deus, eu risco o dia 23 de agosto. Esse dia não existe para mim. Esse dia acabou para mim. E eu disse para Deus, por que o Senhor não fez no dia 24? Por que o Senhor não fez no dia 22? Porque o Senhor me chamou para estar no dia 23 de agosto, entregando o que eu mais amei na minha vida. Tinha momentos que eu não sabia quem era ele e quem era eu, porque tínhamos os mesmos gestos. Eu falo igual a ele, ele falava igual a mim. Eu amaldiçoei. Chegou uma pessoa lá, eu querendo entender como Jó, querendo entender por que ele não estava vivo. Como Jó queria entender por que os meus filhos não estão vivos. E Jó, Deus trouxe uma palavra e disse, filha, guarda essa palavra no seu coração, que você vai guardar ela. Ele disse para mim, se você não compreende a morte, você não entende a vida. Se você não entende a vida, você não vai para o processo. E se você não for para o processo, você não entra no propósito. E ele fechou dizendo, todos nascem mortos. Se existe um lugar que nós não podemos correr, somente aquele que não morrerá, mas ficará em Cristo, esperar a volta dele. Mas existe um destino que nem eu nem você podemos fugir, é da morte. Por quê? Porque você não vive, você não nasce para viver. Nós nascemos para morrer. É por isso que precisamos compreender a morte, não como o final. A cruz não é o fim, a cruz é o começo da verdadeira vida. Quem tem que se cuidar somos nós. Jesus o levou, ele está guardado. Lá ele não vai chorar mais, não vai sentir dor. Lá ele não vai gritar, ele é uma carta viva. Porque existe aqui um ex-mendigo. Aqui a carta viva. 6 anos que está conosco. Ali meu irmão, a carta viva, 14 anos conosco, era um viciado. Está ali, homens e mulheres de Deus que era do tráfico, tem 10, 12 anos comigo, meu pastor. Sabe o que aconteceu? Jó conhecia Deus, meu pastor, só de ouvir falar. Mas a dor lhe deu um destino. A dor me deu um destino. E o destino é: não desista. O céu. Não desista. O destino é cuidar de quem Deus deu o melhor que ele tinha, por amor. Foi por ele, foi por você que ele morreu. Eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos veem o Senhor diferente.
E no meu pior momento, teve alguém que orou por mim, cuidou de mim, o pastor Jorge. Uma palavra, irmão. Estou falando de dinheiro, de nada não. Estou falando de uma palavra. Eu estou falando de uma oração que ele fazia por mim. Eu estou falando que eu disse a ele: não desista, meu pastor. Meu pastor, seja essa a referência. Só isso basta para mim. Eu preciso de alguém que eu escute uma voz, uma direção. A gente não precisa de dinheiro. Dinheiro Deus dá. Precisamos, não somos dependentes. Eu disse para ele: obrigado, meu pastor. E eu quero falar isso aqui: obrigado, meu pastor. Obrigado. Você, uma guerreira de Deus, uma pessoa que segurou o barco, enquanto muitas pessoas, eu estava ali mandando uma mensagem para uma pessoa que está, porque o culto estamos tendo interação, os pastores estão interagindo com milhares. Hoje foi um dia em que o povo orou, e esse culto estamos interagindo, e uma pessoa, eu exortei uma pessoa agora mesmo, ela deve estar me ouvindo agora e me assistindo, porque nós estamos aqui na guerra e tem gente que abandona o barco. E quando eu cheguei 2 semanas atrás em Salvador, e eu vi a obra que Deus te chamou para fazer, é aquela história, volta para o barco, é aquela história, o barco não vai afundar. A gente perde um round, mas não perdemos a guerra, não perdemos a batalha. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos ouvir uma canção? Obrigada. E Deus você abençoe. que está aqui hoje, que veio aqui, eu sei o que eu vi. Moro na casa dela, mais de 50 pessoas. É uma obra maravilhosa, Salvador. Uma obra linda, 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 linda. Com crianças que comem lá, que vivem lá, que dormem lá. Como nós estamos vendo esse grupo tão bonito, tão lindo. Pessoas que eram traficantes. Não todos que estão aqui, alguns que eu ouvi o testemunho lá. E poder vê-la pregando. A obra é essa. Você está só. Você sente que precisa de uma oração e gostaria de ter uma oração da pastora Andréia, que passou pelo vale da sombra e da morte. Você quer? Enquanto nós ouvimos essa canção, sai do seu lugar e vem aqui. Venha se fortalecer na presença de Deus. Pode vir até o altar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Você que está em casa, prepare um não copo com há água aí. problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e Oh, a Jesus, esperança. eu estou aqui também, e não Jesus. há Meus problemas irmãos, que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagres dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá milagres dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo Parecia não ter saída. Parecia que não tinha saída. Mas Jesus mudou. Sou milagre, estou aqui. Pastor André vai orar. Abre suas mãos assim, Oh, abre. Espírito Santo. Abre suas mãos. Levanta sua mãozinha para cima, levanta. Ele sabe que você é fraco, Ele sabe, é por isso que Ele é forte. Ele sabe. Mas deixa eu te dar uma notícia, 7 de setembro, olha. Já disse, bem sei que tudo podes. E nenhum dos seus planos. Veja os seus olhos, Pai. Doutor Hamilton. Debaixo da Tua palavra, Deus. A Tua palavra diz que tudo, Senhor, pode. Tem saída. E nenhum dos Teus planos, ó Deus, dos Teus propósitos. É nenhum, Deus, nenhum podem ser frustrados. Ah, Senhor, Teus filhos estão aqui porque creem na Tua palavra. Creem na Tua palavra, no Teu amor. Eles estão aqui, Senhor, declarando como eu declarei. Chegou o meu limite. Mas o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Ainda, Deus, que nós venhamos a passar, Deus, por essa tempestade, por esse vendaval. Mas nós, Senhor, temos o Senhor. Ainda que nós passamos por esse vale, Ele pode. Vale da sombra da morte. Mas o Senhor significa dono. O Senhor é dono. O nosso dono. O Senhor que manda, o Senhor Volte que para a decide. corrida, volte para a O Senhor que corrida. define, o Senhor que dispara, o Senhor que desmanda, o Senhor que dá vida, o Senhor que tira. Olha quantas Quem lágrimas, somos Senhor. nós? Olha quantas lágrimas, Senhor.